Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar em cima do comentário de um dos nossos seguidores, o nosso querido Gustavo Andrade Xavier, que falou que a barra de rolagem que eu apresentei no vídeo, como restringir o conteúdo numa célula, ficou meio vago. Então, para tentar aqui sanar as dúvidas do nosso querido Gustavo Xavier, eu vou fazer o exemplo novamente hoje. E para você que já trabalha com controle de formulário, puta merda, presta atenção que eu vou ensinar como a gente trabalha aí com valores decimais na barra, beleza? Então toca a vinheta, Juliana, sai do celular e vamos pra cima. Então tá bom. Não sei porque que eu fico ajeitando o cabelo, porque não tem, né? Vou mostrar uma foto que eu tinha cabelo pra vocês ainda, você vai ver. Então vamos lá, para a gente trabalhar hoje com os controles de formulário, eu escolhi uma das planilhas que a gente já fez aqui, que foi o gráfico de velocímetro. Se você gostou e quer aprender como fazer, clique em algum lugar da tela aí que as meninas vão colocar, que eu ensino como é que a gente faz o passo a passo disso. Primeira coisa, minha cara Juliana, o que é o controle de formulário? Minha cara Juliana e o Gustavo, o que é o controle de formulário, né? O controle de formulário, eles são aí objetos que você tem no Windows, certo? Onde você pode selecionar algumas opções para evitar erro na sua planilha. Por exemplo, se você imaginar aqui que nesse velocímetro ele vai de 0 até 100, se você digitar de 0 até 100, beleza. Só que se você colocar aqui, por exemplo, 150, é bom que não está funcionando essa merda, se você colocar aqui 150, olha a cagada que vai dar no seu gráfico. Por quê? Toda vez que você digita, você está sujeito a erro. Então não seria muito mais interessante, meu caro Gustavo, em vez de você digitar o valor que está ali, você colocar uma opção em que o usuário ele pode selecionar a posição da barra onde ele vai ser mostrado? Olha que explicação maravilhosa, né? Ficou uma bosta. Eu vou tentar então mostrar na prática. Só deixa eu voltar aqui para os 50 para que a gente trabalhe com os controles de formulário. Então o que nós vamos fazer? Habilitar a aba onde tem os controles de formulário. Se você observar aqui em cima, ó, não tem nenhuma abinha que se chama desenvolvedor. A aba desenvolvedor é a aba da faixa de opções em que o Excel dá para você trabalhar com o macro e o controle de formulário. Então como é que nós vamos fazer? Você tem dois caminhos para chegar lá, vou mostrar um, beleza? Você vai clicar aqui com o botão direito na barra e vem aqui em personalizar faixa de opções. Tá vendo isso? Eu já mostrei em outros vídeos, se você ficar em dúvida, você faz mais devagar. Então vai aparecer aqui, a Juliana acha que eu trato muito mal vocês. Você acha, Juliana? Tomando. Então beleza, o que eu tenho aqui, certo? Eu tenho todos os comandos que são utilizados aí na faixa de opções e eu tenho aqui, ó, essa guia desenvolvedor, deixa eu tirar da minha jaca, que estão desabilitados, que está desabilitado, concordância animal. Você vai clicar aqui na aba desenvolvedor e vai clicar no OK, certo, Ju? Então aqui em cima vai aparecer a opção desenvolvedor e eu tenho uma série de opções, inclusive aqui, ó, macro. Olha que maravilha, nós não vamos trabalhar agora. E uma das opções, está vendo aqui, Lívia, né? Eu tenho a caixinha de ferramentas onde eu vou inserir os meus controles de formulário. Então tá ali, ó, inserir controles e você vai clicar. Nós temos aí, pessoal, uma série de controle de formulários. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com apenas um, mas você pode ter certeza que eu vou trabalhar com outros futuramente, porque eu preciso render pauta aqui, senão a Juliana fala que os vídeos estão muito repetitivos. Então qual que nós vamos trabalhar com o de hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui com esse barra de rolagem. Outra coisa, não sei porque que a gente tem mania de ser fresco e vai aqui, ó, porque o ActiveX é mais bonito. Então o nego clica no ActiveX. Não é o ActiveX. O ActiveX você vai abrir outra coisa que nós não vamos falar agora. São os controles de formulários pé de boi que tem aqui, que nós vamos trabalhar, beleza? Então eu vou clicar aqui no barra de rolagem, então presta atenção que não é esse aqui, fera, é esse aqui de baixo, ó, barra de rolagem. Vou clicar nele e ele vai fazer o quê? Aparentemente nada. Não. Olha aí na tela de vocês que a minha barrinha ela ficou mais magra, ela ficou no formato aí de desenho. Então eu vou desenhar, meu caro Xavier, a barrinha de rolagem. Então olha que maravilha, e você pode desenhar ela do tamanho que você quiser, afinal a planilha é sua. Beleza? E vai soltar, apareceu esta barrinha de rolagem. Então você pode vir aqui, ó, e clicar nela. Então o que vai acontecer? Porra nenhuma. Por que não vai aparecer porra nenhuma? Porque a sua barra não está vinculada aí à sua planilha. Então o que nós vamos fazer? Eu vou vincular. Então vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em... Nossa senhora, deixa eu tirar da minha cabeça aqui essa bosta. Vou vir aqui em formatar controle, tá vendo? E vai aparecer essa tela assistente aqui, onde você vai definir as informações que configuram a sua barra. Agora eu falei bonito. Beleza? Então qual que é o valor atual que está sendo mostrado ali no seu velocímetro? É 50. Então eu vou vir aqui 50. Então presta atenção aí, Xavier, o que nós vamos fazer agora? Eu vou configurar a minha barra para diminuir a quantidade de erros que o usuário ele venha a cometer, ou seja, em vez de ele ir lá e digitar o valor, ele vai simplesmente posicionar os valores nessa barra. Qual
Qual que é o valor mínimo no meu velocímetro, Juliana? Não é 0? Então eu vou deixar 0 também. E qual que é o valor máximo? Olha, coincidentemente apareceu 100 e realmente é o 100. Mas se você quiser colocar 150, 200, fica à vontade que o negócio é seu. O que é alteração incremental, pessoal? A alteração incremental é, a cada clique que eu dou aqui na barra, depois eu vou demonstrar, tá vendo aqui nas extremidades? A cada clique que eu dou aqui, ele vai subir de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, o que você colocar ali na alteração incremental. E essa mudança de página, né, é quando eu estou mais vagabundo e quero subir intervalos maiores, tá? Eu vou mostrar também. E agora vem o ponto mais importante, que é o quê? É o vínculo da célula. Tá vendo aqui que tem essa caixa? Você vai vincular ele com a célula que você quer que seja modificada. Então vou clicar aqui, ó, vínculo da célula, e vou clicar em cima do 50. Beleza, Ju? Vou dar o Enter. A princípio a minha barra aí, nossa, fiz igual um Padre Quevedo agora. A minha barra aí, ela está configurada. Eu vou dar um OK aqui, ó, maravilha, e a minha barrinha está configurada. Para que eu altere, né, os valores dela, eu vou só clicar fora, olha aqui que maravilha. Então o que é a alteração incremental? Tá vendo? Ó, eu vou clicar aqui nas extremidades da barra e nota o valor aqui na célula B8 e consequentemente em cima do gráfico, tá? Ó, ele vai descer de 1 em 1, tá vendo? Olha que maravilha, Juliana. Então essa aqui é o quê? Alteração incremental. Beleza? Então essa daqui é a alteração incremental. E o que é a mudança de página? A mudança de página, como eu disse para vocês, é quando eu estou mais vagabundo e quero clicar no meio da barra. Por exemplo, se eu clicar aqui no meio, olha o valor que vai aparecer, ele vai para 49. Olha que maravilha, para 59 e assim por diante. Beleza, minha cara livre? Então, meu caro Xavier, certo? Eu esqueci o seu nome, por isso que eu fico chamando você no sobrenome. Cadê ele aqui? Gustavo Xavier. Então esse daí é o controle de formulários na forma mais simples. Qual que é o problema, né? Você fala assim, mas botão, não dá para subir 59,5 ou 59,1? Vamos ver, né? Então se eu vim aqui, ó, só deixa eu colocar o valor em decimal para que a gente consiga observar o exercício. Botão, eu quero que suba de 59,1, 59,2. Dá para fazer isso? Vamos ver. Se você vir aqui na barra, clicar com o botão direito, formatar controle, colocar aqui no alteração incremental, afinal, você não quer que ele suba do decimal de 0,1, você vir aqui colocar 0,1 e dar um OK, pode dar um OK, o que vai acontecer? A hora que você clica na sua barra, o que acontece? Merda nenhuma. Por quê? Esta é uma das limitações que o controle de formulário tem. Então, para você que já usa, presta atenção aí, fera, que eu vou mostrar como é que a gente faz a gambiarrinha, o Excel cheio de gambiarra, para que a gente possa mexer aí com valores decimais. Só mostrando aqui, ó, eu vou abrir o formatar controle de novo, note que ele não reconheceu o 0,1, ou seja, ele não aceita decimal. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura paralela para que eu consiga trabalhar com decimal. Então só para que a gente faça isso, eu vou vir aqui embaixo, certo, Juliano? E vou colocar um negócio que eu chamo de base 100 aqui, não sei se é o nome certo, você põe do jeito que você quiser. Então, pessoal, para que a gente possa fazer essa conversão não diretamente na barra, eu tenho que fazer uma gambiarra. Então eu criei o base 100 e vocês concordam comigo que o 59, ele acaba sendo o decimal, por exemplo, de um 590? É a mesma coisa que eu pegar o 590 e dividir por 10? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, só para manter o valor que está ali em cima, ó, 590. E o valor aqui, posição, tá vendo aqui, ó? Que é onde está vinculado o meu gráfico, ele não será mais o 59, ele será o 590 dividido por 10. Beleza? Só para que a gente fique ali com o mesmo valor. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Depois que você criou essa célula paralela aqui, que é o 590, e o 59, que é o 590 dividido por 10, você vai editar a sua barra para que a gente jogue essa gambiarra dentro dela. Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar com o botão direito, formatar controle e vai abrir esta telinha aqui que a gente já conhece. No valor atual, né, o que nós vamos fazer agora? Como eu joguei a minha base 100 ali para 590, eu tenho que jogar todo o padrão de referência da minha configuração para o patamar de cima. Então, o que estava 59, eu vou colocar aqui 590. O valor mínimo, como ele é zero, independe aí se eu vou trabalhar ele com decimal ou não. E o valor máximo, que estava 100, também eu tenho que jogar ele para um padrão de cima, ou seja, ele vai ser aqui 1000. E o alteração incremental, agora sim eu volto para 1, que é o que estava. E agora vem outro ponto de importância. Você vai ter que mudar o vínculo da célula. Porque se você vincular, né, deixar o vínculo igual que estava aqui na B8, isso aqui é uma fórmula agora e não um valor. Então ele sempre tem que estar vinculado ao valor. Então não é mais a B8, ela vai ser vinculada ao quê? Ao B13, que é o 590, a mesma coisa que eu coloquei. Beleza? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Olha que negócio interessante. Parece que a coisa tá feia hoje aqui. A gripe tá pegando, né? O 590, toda vez que eu mexer na barra, ele vai alterar esse 590. Só que o que vai ser mostrado no gráfico, o que é? É o 590 dividido por 10. Então eu vou dar um OK agora, minha cara Juliana. Vamos ver o que vai acontecer.
Puta que pariu, deu pau nesta merda na minha cara, Lívia. Então o que aconteceu, pessoal? Eventualmente, quando você vai fazer essas gambiarritas no meio do caminho, o Excel pode ser que não pegue o vínculo, como aconteceu no meu exemplo aqui. Então o que você faz simplesmente para corrigir isso? Você refaz a posição aqui, ó, igual eu fiz, né? Enquanto a gente degladiava aqui se a gente ia gravar de novo ou não. Mas como foi um erro que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Então na posição, você vai pegar aqui o 590 que estava e vai dividir de novo aqui por 10. Então olha que maravilha. Agora sim ele vai posicionar. Então, mais importante do que isso é ver se esse negócio vai funcionar. Então, vamos clicar na barra aqui, minha cara Lívia, olha quanto que está mexendo lá, 58.9, 58.5, e aí sim você consegue fazer o seu controle de formulário, ó, utilizando valores decimais. Beleza, pessoal? Olha que maravilha aqui, ó. Uau. Então tá aí, se você quer utilizar valores quebrados, essa é a função, uma pequena gambiarra. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro, meu querido Gustavo Andrade Xavier, obrigado pelas suas considerações. E só resumindo, quando você quiser trabalhar com controle de formulário com valores decimais, no caso da barra de rolagem, basta você fazer, minha querida Lívia, esta pequena gambiarra de converter por trás, aí como a gente mostrou no vídeo. Beleza? Então um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem.